Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha do Céu e soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos explicamos humildemente que envieis vós santas legiões de santos anjos para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-nos por toda parte e abrindo os audácios precipitem no abismo infernal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, remol que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Olá, exército São Miguel Arcanjo, combatentes. Vamos a mais uma espiritualidade de hoje. A mensagem que eu irei ler é do dia 13 de outubro de 1989. Ela vai falar sobre o anjo do primeiro flagelo, o anjo do Apocalipse. Olhai sempre mais para a mulher vestida de sol, que tem a tarefa de preparar a igreja e a humanidade para a vinda do grande dia do Senhor. Agora estamos entendendo que Nossa Senhora tem aparecido sobre a humanidade. Ela está a nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Os tempos da batalha decisiva chegaram. Grave isso. Os tempos da batalha decisiva chegaram. Desceu sobre o mundo a hora da grande tribulação, porque os anjos do Senhor foram enviados com seus flagelos para castigarem a terra. Os anjos do Senhor foram enviados com seus flagelos para castigar a terra. Os anjos já foram enviados. Isso ela falou em 89. Como não já está a situação hoje? Já passou praticamente 30 anos, né? Quantas vezes vos convideis a caminhardes pela estrada da mortificação dos sentidos, ou seja, fazer a mortificação. Você sabe o que é mortificar? Procure depois na internet, que eu não vou dizer aqui não, que é mortificar. Então consulte um homem de Deus. Pergunte a um homem de Deus o que é mortificar. Mortificação dos sentidos, eu vos convido, do domínio das paixões, da modéstia. O que é modéstia? Do bom exemplo, da pureza, da santidade. Quantas vezes estou convidando vocês a caminhar nesta vida de santidade? Mas a humanidade não acolheu o meu convite de caminhar no caminho da santidade. E continuou a desobedecer ao sexto mandamento da lei do Senhor, que prescreve a não cometer atos impuros. Ela vai dizer, não desobedeçam o sexto mandamento. Ela vai falar dos atos impuros, que está tão espalhado pelo mundo, a imoralidade, impureza, pornografia, desculpa dizer aqui das viadagens, das sapatanagens. Olha o espalhamento disso daí. Te liberta, irmão, disso. Te liberta você, homem que vive na prostituição, na pornografia, em tantas coisas. Pelo contrário, se quis exaltar tais transgressões e propô-las como a conquista de um valor humano, foi isso a revolução sexual? O ser humano conquistou agora um valor, a liberdade do sexo. E de um modo novo de exercitar a própria liberdade pessoal. Assim, hoje se chegou a legitimar como bons todos os pecados de impureza. Então, hoje, ela vem falar aqui, a Nossa Senhora vai apresentar a queixa dela, nessa batalha decisiva, de que se exalta tudo quanto é de pecado de impureza, ou seja, prostituição hoje é uma profissão, e por aí vai, né? Começou-se a corromper as consciências das crianças e dos jovens, ou seja, desde criança começou a corromper, levando-os à convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos, que atos impuros são esses cometidos sozinhos, não são mais pecados, a masturbação. Que as relações tidas antes do matrimônio entre noivos são lícitos e boas, que é correto sexo fora do casamento, que as famílias podem comportar-se liberalmente e também recorrerem aos meios para impedir o nascimento, o aborto. Ou seja, ela está falando aqui do adultério, está falando da masturbação, está falando do aborto, da traição. Está falando de 4 coisas aqui, né? Traição, eu digo, mas adultério não é traição, mas adultério é quando a pessoa é casada. Ela está falando aqui também dos noivos. Os noivos não ainda é casado, mas cometem traição, né?
Chega-se à justificação e exaltação dos atos impuros contra a natureza e até propor leis que equiparam a família à convivência de homossexuais. Olha como em 89 ela já estava alertando sobre isso. A criar leis para provar o homossexualismo. Que é tudo normal. Não é nada normal. Sobretudo, a televisão tornou-se o perverso instrumento de um cotidiano bombardeamento de imagens obscenas dirigidas a corromper a pureza da mente e do coração de todos. Os locais de divertimento, particularmente os cinemas e as discotecas, tornaram-se lugar de profanação pública da própria dignidade da humana e cristã. Olha, se a gente ficar aqui subentendido, não é errado você se divertir, mas contanto que sua diversão seja uma diversão santa, uma diversão sadia, sem imoralidade e indecência, como ela vem dizendo aqui. E o tempo no qual o Senhor nosso Deus é continuamente, é o tempo no qual o Senhor nosso Deus é continuamente e publicamente ofendido com os pecados da carne. Então, os pecados da carne ofendem a Deus. O primeiro flagelo são os tumores malignos e toda espécie de câncer. Quem é que está jogando flagelo? É os anjos do bem. Mas anjos do bem pode jogar flagelo? Pode nos ferir? Pode. Se você não sabe como é que isso acontece, vai dar uma estudada lá sobre angelologia que eu vou explicar sobre isso. O primeiro flagelo são os tumores malignos, toda espécie de câncer contra o qual a ciência nada pode fazer. A ciência consegue curar o câncer? Ainda hoje não. Não obstante o seu progresso em todos os setores, doenças que cada vez mais se difundem, golpeiam o corpo humano, se espalham, devastando-o de chagas dolorosíssimas e malignas. Filhos prediletos, pensai na difusão destas doenças incuráveis em toda a parte do mundo e nas milhões de mortes que elas fazem. É a doença incurável, o primeiro flagelo. Ela vai dizer que não quer dizer que pessoas justas pagam pelos pecadores, também pegam a doença, mas isso como consequência da carne. Ou seja, isso é lógico, é óbvio, se você comete os pecados carnais, vai sofrer na carne. E às vezes há aqueles que sofrem na carne com essas doenças, câncer, pelos outros, por causa do pecado dos outros, para reparar, não porque elas merecem. O primeiro flagelo é a nova doença da AIDS, que fere sobretudo os meus pobres filhos, vítimas da droga, dos vícios e dos pecados impuros contra a natureza. Então a AIDS é o outro primeiro flagelo, são as doenças incuráveis. A vossa Mãe que é celeste quer ser para todos ajuda, sustento, conforto e esperança neste tempo nos quais a humanidade é ferida por este primeiro flagelo. Por isso vos convido a caminhar pela estrada do jejum, da mortificação e da penitência. Então o que temos que fazer para vencer? Oração, jejum e penitência. As crianças peço que voltem na virtude da pureza e neste difícil caminho sejam ajudadas pelos pais e pelos educadores. Jovens peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, a oração e união com Nossa Senhora, que renunciem ir aos cinemas de discoteca, viu, jovem? Nossa Senhora aconselhando aqui, onde existe o grave e contínuo perigo de ofender esta virtude que é tão querida ao meu coração imaculado. Evitem todos os ambientes hoje de redes sociais que não existiam na época, que te leva a ver essas coisas. Aos noivos peço que se abstenham de qualquer relação antes do matrimônio. As famílias cristãs peço que se formem no exercício da castidade conjugal. O que é castidade conjugal? O homem e a mulher se manter fiéis, sem trair, né? O pecado do olhar de desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo. Não usem nunca meios artificiais para impedir a vida. Nós estamos dizendo, não usem meios para impedir a vida, o nascimento. Homens, sejam segundo o ensinamento de Cristo que a igreja ainda hoje propõe para iluminar a sabedoria. Quanto o desejo do sacerdote a escrupulosa observância do celibato. Para o sacerdote ele vai dizer, observe o celibato, e dos religiosos a prática fiel e austera do seu voto de castidade. Portanto, nestes tempos em que a humanidade está sendo golpeada pelo primeiro flagelo, vos convido todos a olhar para mim, vossa Mãe Celeste, para seres confortados e ajudados. Então, o segredo da ajuda é olhar para Maria. A humanidade está sendo golpeada pelo primeiro flagelo. Eu disse que as mensagens de Nossa Senhora que eu iria ler a partir daquele tempo, ela iria revelar o livro do Apocalipse. Está aqui a revelação do Apocalipse, para quem não entendia. Primeiro flagelo, câncer, AIDS, essas doenças incuráveis que ferem a carne. Quem como Deus, ninguém como Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e lados do demônio.
Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima espiritualidade, irmãos.